Fala galera, vamos aqui para o último vídeo da série de Química Orgânica. Vamos terminar as funções oxigenadas, que no vídeo anterior faltou falar de éster. Então, vamos lá. Éster é um tipo de função oxigenada, na qual você tem um oxigênio interrompendo a sua cadeia carbônica. Com a diferença que o carbono que antecede esse oxigênio que está interrompendo a cadeia, ele também faz uma ligação dupla com outro oxigênio. Então essa é a principal diferença entre o éter e o éster. No éter, a gente tem somente o carbono, a cadeia carbônica, e um oxigênio lá enfiado no meio da cadeia carbônica, interrompendo eles. No caso do éster, a gente continua tendo esse heteroátomo, ou seja, aquele átomo que interrompe a cadeia carbônica, só que o carbono que precede esse oxigênio que está interrompendo, ele também faz uma dupla ligação com oxigênio, certo? No caso, a nomenclatura dele é um pouquinho mais complexa. Eu vou apagar aqui só para ficar mais fácil de dar o exemplo. Então, vamos supor que eu tenha esse composto aqui. Carbono, 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 dupla ligação com oxigênio, oxigênio, carbono. Certo? Isso aqui caracteriza... Claro que aqui nos carbonos, né, considera que estão completando as 4 ligações com seus respectivos hidrogênios. Certo? Bom, isso aqui caracteriza um éster. Como é que você caracteriza o éster? Só encontrar o grupo funcional aqui. C-O com O interrompendo a cadeia. Então, oxigênio que interrompe a cadeia, sendo que o carbono que antecede ele também faz uma dupla ligação com oxigênio. Bom, como é que a gente vai fazer? A nomenclatura dele, a gente precisa ver o nome da cadeia de carbonos antes da interrupção. Quantos carbonos eu tenho? 3 carbonos, fazendo somente ligações simples. Então, se é 3 carbonos, ele seria um propano. Aí a gente vai identificar o nome da cadeia depois da interrupção. Nesse caso aqui, a gente tem um único carbono. Cadeia hidrocarboneto de um único carbono é chamado de metano, ou melhor, você coloca metano. Nesse caso, você vai colocar somente o prefixo. Bom, fez isso. Como é que se dá a nomenclatura de um éster? Então você vai acrescentar depois do nome da cadeia que antecede, que vem antes da interrupção, e você vai acrescentar o sufixo -ato. Então, se ele era um propano, ele vai ser um propanoato. E aí você vai colocar D, e aí você coloca o nome da cadeia que vem depois da interrupção. E ao invés de você colocar o sufixo ano, eno, ino, você vai colocar o sufixo ila. Então, nesse caso, esse éster é chamado de propanoato de metila. Ou seja, propanoato. O que é propanoato? Propanoato é uma cadeia de 3 carbonos. De metila significa que depois... Então, quando a gente fala propanoato de metila, uma cadeia de 3 carbonos, sendo que esse terceiro carbono ele faz uma dupla ligação com oxigênio, depois uma ligação com outro oxigênio. De metila significa que depois desse oxigênio, a gente continua a nossa cadeia carbônica, só que como é uma metila, né, met, um único carbono. Esse é o éster. Bom, agora a gente vem para as funções nitrogenadas. Como o próprio nome já diz, né, nitrogenadas vão ter a presença de nitrogênio. Nitrogênio, ele tem capacidade de fazer 3 ligações. E aí a gente tem as aminas, amidas e nitrilas. Então, vamos falar agora das aminas.
Então você tem uma amina sempre que você tiver um nitrogênio no meio ali da sua cadeia. Então, esse nitrogênio ele pode se apresentar na forma de N, ou seja, nitrogênio fazendo ligação com 3 outros carbonos. Então, ele é um nitrogênio no meio da cadeia e ele faz até uma ramificação. Isso vai ser uma amina. Se esse nitrogênio ele estiver na forma de NH2, ou seja, ele está na ponta da sua cadeia. Então, esse tracinho aqui significa que ele faz uma ligação com um carbono da ponta da cadeia, e esses 2 hidrogênios completam as 3 ligações do nitrogênio. Ou também ele pode ser encontrado na forma de NH. Isso no meio da minha cadeia. Então, vou colocar aqui um exemplo de cada um. Então, isso aqui, ó, seria uma amina desse primeiro caso aqui. Agora, desse segundo caso, carbono, 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 NH2. Desse segundo caso. Agora, vamos mostrar do terceiro caso, do NH. Então, eu teria carbono, carbono, nitrogênio, carbono. Pô, nitrogênio faz 3 ligações. Completa a terceira ligação com um hidrogênio. Pronto. Nesses 3 casos, eu tenho amina. Como é que é a nomenclatura de amina? Nomenclatura de amina vai ser o nome da minha cadeia carbônica terminado em amina. Então, eu posso ter um propano amina, propeno amina. Se bem que propeno amina, a gente teria que colocar o carbono da ramificação. Então, por exemplo, um prop 2-eno amina. Se eu tivesse, por exemplo, no caso do nitrogênio no meio da cadeia, então, um propano 2 amina. E assim sucessivamente. No caso das amidas, uma amida é quando eu tenho um nitrogênio, né, um carbono que faz uma ligação com o nitrogênio, só que esse carbono também faz uma dupla ligação com oxigênio. Então, eu tenho isso aqui, né? C-O, NH2. Isso é uma amida. Então, esse aqui é o grupo funcional. A nomenclatura, você vai colocar o nome da sua cadeia e vai acrescentar amida. Então, eu posso ter um propano amida. Lembrando que esse grupo funcional necessariamente tem que estar na ponta da sua cadeia, porque necessariamente tem que ser um carbono primário. E por fim, vamos ao último, que são as nitrilas. Como o nitrogênio ele faz 3 ligações e o carbono faz 4 ligações, o que me impede que eu tenha um carbono fazendo 3 ligações com o nitrogênio? Nada. E justamente isso é uma nitrila carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Obviamente isso vai estar na ponta da cadeia. E aí a nomenclatura você vai nomear com nitrila no final. Então eu posso ter um propano nitrila. Certo, pessoal? Com isso a gente encerra a parte de química orgânica. Nós vimos as funções oxigenadas, álcool, fenol, ácido carboxílico, acetona, aldeído, amina, éster e éter. E nós vimos as funções nitrogenadas, amida, amina e nitrilas. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!